Bom, pessoal, prosseguindo no nosso curso de desconsideração da personalidade jurídica, eu já falei para vocês na nossa aula inicial que a personalidade jurídica ela é uma criação do direito, ela é uma criação jurídica e que ela visa basicamente a separação das pessoas jurídicas da pessoa dos seus sócios e a total desvinculação entre os patrimônios dos sócios e da pessoa jurídica constituída. O artigo 50 do nosso Código Civil é o artigo mais importante que a gente tem que saber, assim, de cor, para tratar da desconsideração da personalidade jurídica. Ele vai tratar, basicamente, daquelas hipóteses, dos casos, em que essa personalidade jurídica vai ser afastada, vai ser desconsiderada. Basicamente, o que vai acontecer? Eu tenho a constituição de uma personalidade jurídica, de uma pessoa jurídica de direito privado por meio de seu registro, como a gente viu. E ali eu vou ter os sócios, o conselho de administração, enfim, uma série de órgãos que vão compor aquela personalidade jurídica que com ela não se confundem, porque a pessoa jurídica ela vai assumir em nome próprio as suas obrigações, os seus direitos, as suas dívidas, os seus créditos, enfim, que como nós já vimos, não se vinculam com a pessoa dos sócios ou dos administradores. O artigo 50 do Código Civil, ele vai trazer alguns casos em que essa separação ela vai ser desconsiderada, ou seja, essa proteção que a personalidade jurídica confere tanto à empresa quanto aos sócios, ela vai ser desfeita. Essas hipóteses, basicamente, são quando a personalidade jurídica é utilizada com abuso. E esse abuso se caracteriza sob duas formas essenciais. Primeiro, o desvio de finalidade e segundo, a confusão patrimonial. Em resumo, a personalidade jurídica ela vai ser desconstituída quando ela for utilizada de uma forma abusiva. E esse abuso se caracteriza como? Pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O desvio de finalidade, basicamente, é quando você usa essa proteção da personalidade jurídica, dessa separação e dessa abstração que é uma empresa, para cometer determinadas condutas que não se referem essencialmente à finalidade da criação daquela personalidade jurídica. Então, por exemplo, no caso de uma empresa, de uma sociedade limitada, que como nós já vimos, é uma pessoa jurídica de direito privado. Uma sociedade limitada, ela vai ser criada com o objetivo de desenvolver uma atividade comercial e gerar lucro aos seus sócios. Mas, basicamente, aquela atividade comercial dela vai ser o seu objeto. A sua finalidade vai ser atuar naquele ramo de comércio para dar o retorno financeiro aos seus sócios. Vamos supor, em um caso, que essa pessoa jurídica, essa empresa, na verdade, ela não tenha suas atividades regulares, mas ela seja utilizada, por exemplo, para lavagem de dinheiro. Ou então, na tentativa de desvirtuar determinados bens para que eles não sejam encontrados pela Receita Federal, não sejam tributados. Enfim, quaisquer desvios, qualquer utilização da personalidade jurídica com fim que não é aquele, o da sua própria atividade, o da sua própria finalidade, ele vai ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Por outro lado, a confusão patrimonial, como o próprio nome já diz, constitui-se naqueles casos em que não há essa separação clara entre o patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, em que, basicamente, de uma forma proposital, esses patrimônios se misturam, se confundem. A pessoa jurídica ela atua de uma forma em que você não consegue fazer essa desvinculação clara e evidente do que é o patrimônio da pessoa jurídica e o que é o patrimônio dos seus sócios. Essas hipóteses, como vocês podem ver, elas são hipóteses bastante abertas, elas são conceitos. O abuso, o desvio de finalidade, a confusão patrimonial. Na aplicação concreta, ela vai partir de uma análise jurisprudencial. Ou seja, você vai apresentar para o juízo as circunstâncias daquele caso no qual você está pedindo pela desconsideração da personalidade jurídica, vai demonstrar o que aconteceu, o que você entende por ter sido um desvio de finalidade, uma confusão patrimonial, e o juiz, a jurisprudência, ela vai afirmar as hipóteses em que aquilo pode ou não ser considerado abuso. Então, assim, esses conceitos, eles não são estanques, eles são conceitos abertos que vão ser construídos ao longo da própria construção jurisprudencial. Um exemplo que eu trago para vocês é o encerramento irregular de empresa. O encerramento irregular acontece quando uma empresa encerra suas atividades, porém ela não dá baixa no seu registro competente, que é a junta comercial, vocês estão lembrados? Então, a empresa foi criada, seu registro foi feito perante a junta,
Porém, por alguma razão, essa empresa cessa as suas atividades, ela constituiu algumas dívidas, só que ela parou de funcionar, simplesmente fechou as portas, não avisou ninguém, não fez o cancelamento do seu registro na junta comercial, não fez nenhuma anotação. Então, basicamente, para termos de registro, para termos formais, essa empresa estaria em pleno funcionamento. Mas, na prática, ela não está funcionando mais. Existe algum lugar na lei que fala expressamente que, nos casos de encerramento irregular, será desconsiderado personalidade jurídica? Não existe. Não tem nenhum dispositivo legal que fala isso. Mas a jurisprudência é pacífica em afirmar que, quando no caso concreto for observado a ocorrência dessa possibilidade de encerramento irregular, sim, a desconsideração vai ocorrer. Então, não vai existir sempre um dispositivo legal que vai te indicar exatamente quais as hipóteses em que a personalidade jurídica vai ser desconsiderada. Mas é uma construção jurisprudencial e em cada caso concreto, em cada processo, em cada ocasião, deverá ser demonstrada a existência desses requisitos de uma forma fática para que se interprete se naquele caso cabe ou não a desconsideração da personalidade jurídica. Basicamente, quando ocorre essa desconsideração, quando você apresentou, por exemplo, o seu caso para um juiz e ele entendeu que sim, naquele caso que você apresentou, existem todas as circunstâncias e realmente tem cabimento, houve abuso e poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica, o efeito que isso tem, basicamente você estende as obrigações que antes eram só da empresa para o patrimônio particular dos seus sócios e administradores, ou vice-versa. Você estende as obrigações que eram dos sócios e administradores para a esfera patrimonial da empresa. Ou seja, acaba aquela separação que a personalidade jurídica constitui a pessoa jurídica. Então, o efeito básico e primordial dessa desconsideração as obrigações se estendem. E é importante você ter em mente aqui que não só a desconsideração da personalidade jurídica vai tratar dos casos em que as obrigações assumidas pela empresa vão se estender ao patrimônio dos sócios. Mas existe também um instituto reconhecido como desconsideração inversa da personalidade jurídica, que são os casos em que as obrigações dos sócios também vão ser passadas para o patrimônio da empresa. Por quê? Porque tanto os sócios podem se utilizar da empresa para tentar não cumprir com as suas próprias obrigações, como eles podem utilizar do seu patrimônio pessoal para tirar as obrigações da empresa. Um exemplo clássico, um exemplo concreto para que você entenda o conceito. Eu tenho uma empresa, Ingrid, tenho uma empresa que se chama Ingrid Limitada. E pelo nome de Ingrid Limitada, eu vou emitir diversos cheques para comprar mercadoria. Eu vou emitir diversos cheques para o trilhante, por exemplo, para compra de mercadorias. O que eu faço? Eu não quero pagar e eu já não tenho mais patrimônio. E o trilhante, a hora que ele vai depositar meus cheques, não compensa. O pessoal me liga e falou, Ingrid, eu tô com cheques aqui da Ingrid Limitada e a gente não pagou, o que a gente faz? Eu falo, olha, não tenho dinheiro para pagar, a empresa não tem dinheiro para pagar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. O trilhante vai começar a tentar executar esses títulos. Só que sabendo que ele vai fazer isso, o que eu faço? Eu pego todo o patrimônio que estava constituído em nome da Ingrid Limitada e passo para o meu patrimônio, da Ingrid, pessoa física. Então o trilhante vai ficar procurando bens lá para tentar executar os cheques que não foram pagos e não vai encontrar nada. Por quê? Porque tudo que antes que era da pessoa jurídica que emitiu os cheques, que é titular do crédito, do débito, foram passados para mim. E da mesma forma, se eu, Ingrid, pessoa física, tivesse um débito e tivesse passado todo o meu patrimônio para a pessoa jurídica de uma forma que meus credores não pudessem me atingir, se constitui o abuso e a desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Então, vocês têm em mente que a desconsideração pode ser tanto da pessoa jurídica para estender ao patrimônio dos sócios, quanto dos sócios para estender ao patrimônio da pessoa jurídica. O objetivo primordial, a partir desse exemplo que eu dei para vocês, qual que vai ser? Prevenir que os credores sejam fraudados, ou seja, que você constitua dívidas e obrigações em nome da pessoa jurídica ou dos sócios e se utilize
desse instituto, da personalidade jurídica, dessa proteção, para impedir ou para frustrar que os credores consigam ter acesso ao seu patrimônio, então você acaba se esquivando do pagamento das suas obrigações. Com a desconsideração da personalidade jurídica, você evita que isso venha acontecer, que essas empresas venham ser utilizadas, empresas ou todas as outras pessoas jurídicas de direito privado, venham ser utilizadas com esse fim de ocultar patrimônio, de ocultar renda, de fraudar credores, de fraudar o fisco, enfim, qualquer um desses tipos de abuso da personalidade jurídica. Isso posto, você já sabe agora o que é personalidade jurídica e quando tem cabimento a sua desconsideração, as hipóteses em que ela poderá ser desconsiderada. A gente vai começar a tratar de uma forma um pouco mais técnica da parte processual de como isso é feito, de como você pode, as maneiras como se conduz o processo para que seja desconstituída a personalidade jurídica.